Outro belo dia de trades, e aí vou mostrar um pouco do que aconteceu no dia de hoje. 1.700 pontos em dois trades de rompimento. Olhem aí, desfrutem aí. Esqueçam de se inscrever no canal. E para começar aqui um pouco da abertura, né? Abertura do dia. Gap alto, grande, né? De alta, barra 1, 2 com, digamos, com follow through. Então a gente espera uma segunda perna a partir dali. Fez um TTR, né? E depois rompeu com força esse TTR para fazer um bom impulso em forma de tight channel. Afinal pensamos que poderia ir em spike and channel, mas ele virou um TTR lá, parecia uma final flag. Tentou romper em três pernas para baixo, testando a EMA e retomou uma sequência que parecia uma sequência de MTR, né, de fato, né, sequência MTR. Fez uma wedge top com double bottom ou double top, e aí fez um outro TTR como final flag para romper e fazer as três pernas para baixo em uma sequência de MTR. Obviamente tinha alvos aqui nessas linhas verdes, então testou os alvos e aí praticamente finalizou o dia. Aqui eu vou mostrar um pouco do trade, que o primeiro trade que fiz, eu entrei na barra 1, né? O meu plano de trade estava para entrar basicamente acima desse swing aqui, né? Então a barra 1 fechou boa após um micro gap, então entrei com lote pequeno porque o stop era salgado. Esse aqui stop é meu stop padrão, né? Inicial do lote mínimo. Esse aqui é um terço do meu lote. Então assim eu entro em barras desse tipo, no stop é bem amplo. E bom, ela abriu testando a EMA aos 60 minutos e rejeitou ela para cima. Então, nesse ponto para mim era compra. Esse aqui era uma LTV nos 60 minutos, né? E a primeira coisa que eu fiz foi projetar a barra 1 para cima, né? Então, barra 2, uma boa continuidade, uma boa barra. E todo indicava que com essa sequência de barras, né, a gente ia ter uma probabilidade boa de segunda perna. Então fecha a barra 2, continuidade muito boa acima desse ponto, né, da seta verde. Já tínhamos aqui um magneto, né, que é a máxima do dia anterior, e também tinha um alvo aqui que eu coloquei primeiro. Coloco um alvo basicamente nos números inteiros, né, o mais amplo possível. A gente sabe que na abertura a gente tende a expandir, então buscava um pouco dessa expansão. Obviamente eu ia dar uma olhada como ele se comportava aqui na máxima do dia, né? Ó, barra 3 é ruim, né? Mas ainda assim a gente espera uma segunda perna. Então, essa barra 3 eu diria que é normal. Ela fecha justo no ponto do swing, né? Então, esperaria que ela fosse comprada. Não esperaria, como uma premissa ideal, ela ter follow through. Mas se tiver com esse impulso aqui de três barras, eu esperava de qualquer forma uma segunda perna. O tema é que essa segunda perna poderia ser aqui embaixo, na EMA, ou poderia ser, inclusive, onde eu tenho meu stop e não perder a premissa de alta por causa do gap de alta. Então, esse é o perigo que a gente poderia estar, eu poderia estar comprado alto nessa lateralidade e canal de alta aqui com essa linha de tendência de baixa que temos aí. Então barra 5 fecha muito ruim. Obviamente estava de olho, né, no que estava acontecendo aqui nos 60 minutos, dá uma ideia do que a gente poderia estar, né? A gente tinha um canal de baixa nos 60 minutos, né? E vinha uma forte perna de alta, né? Então
era um bom, era um bom, digamos, um bom location para a gente pensar uma segunda perna nos 60 minutos também. Depois que se forma a barra está na formação a barra 5, a gente consegue ver aqui no M1, tem uma boa barra destinada para os 3 puxadas no M1. Eu gosto desse setup de compra, né? E aí eu coloco acima essa barra destinada no M1 uma ordem de compra para, eh, digamos, agregar mais ao meu lote, né? Colocar um lote estándar, né? Interessante isto, porque, bom, eu estou esperando uma segunda perna, obviamente, né? Estou esperando a definição da mínima para poder projetar a segunda perna, né? Isso é o que eu queria e, bom, nessa hipótese, por isso eu coloco o stop dessa entrada aqui embaixo, né? Buscando essa segunda perna a partir dessa barra. É uma forma de antecipar um pouco o que poderia ser o stop, né, dessa operação. Que a gente vê a importância de operar com ordem stop, né? Não foi acionada ali. A barra seguinte, uma barra doji, que vai embaixo, inclusive onde eu tinha colocado, abaixo da barra 1, abaixo onde eu tinha colocado um stop. Então, esse stop aqui já não é mais válido, manteve aí por uma questão simplesmente de que não tirei no momento. Mas realmente o stop já não deveria estar ali nesse ponto, senão ir levando para a mínima, né? Então, nesse momento, a gente vê que falha essa barra, a gente já fica mais em alerta, eu ficava mais em alerta, mas estava calmo. Eu acho que tínhamos realmente uma boa chance de ter uma segunda perna. E essa segunda perna pode ser simplesmente ir até aqui e eu sair no zero dessa operação se realmente não desse uma boa continuidade. A barra 8 fecha uma barra bear e aí a gente começa a ver que temos barras sobrepostas nesse ponto, né? Isso é importante porque aqui está EMA aos 60 minutos, né? E as barras continuam falhando ali nesse ponto, já dá um primeiro indício de que isso poderia ser um bom suporte, né, na abertura do dia. Podemos ver aqui que temos uma sequência boa de barras no M1, né? Depois de uma, duas, três puxadas de mercado meio que lateral, aqui dá para observar. Então é importante às vezes usar o M1 para a gente observar um movimento bem lateral, bem equilibrado aqui, que às vezes a gente não consegue enxergar direito dentro do M5. Né? Uma barra 9 é boa barra, acionou a minha entrada ali, ajustei o stop como deveria ser, né, no lugar correto. E bom, agora só fica esperar que esse seja o início da segunda perna, né, que eu estou esperando, né, basicamente. E bom, agora como a gente pode ver ali, é uma boa barra bull até agora, né, revertendo uma potencial L2, né, nesse momento. A fechou muito boa, infelizmente não teve follow through, não, e ficou dentro dessa mini lateralidade ali. A gente vê aqui a falha, né? Uma, duas, três perninhas falhou, então às vezes a gente espera duas pernas para baixo no M1. Dá para ver um pouco a lateralidade claramente no M1, né? Por essa falha L2 aqui, geralmente quando vem a testar esse ponto aí no close da barra 8, vai ter compradores ali e portanto compradores aí na 8 e vendedores na 9, no close da 9 pode gerar uma pausa, né? Uma lateralização aí como está gerando realmente.
barra 11, barra bear também, continuidade dessa barra bear dentro dessa lateralidade aqui. Ainda não testou a barra 8, né? Mas quando testar, seguramente vai ter compradores aqui, né? Então, no gerenciamento, é importante observar onde que estão os compradores, os vendedores preços, né? Então, assim que ele vier aqui, espero aí a barra 12 que está em formação, pode encontrar compradores nesse local. O que eu estou fazendo ali? Basicamente estou marcando os closes, né, que é onde as máquinas realmente tomam como referência quando se trata desse tipo de lateralidades, né, concentração de preço, equilíbrio. Geralmente isso se formam pela transações, né, em volumes altos dentro de um nível de preço X, né? Então, normalmente antes de abrir, até abrir o Bovespa, também acontece esse tipo de lateralidades aí, esperar uma definição, dependendo de como o mercado abre, né? Claro que quando o Bovespa abre, aumenta a volatilidade, aí estou com stop curto da segunda parte. Olha que a barra número 13, a abertura do Bovespa, quase pegou um stop da segunda parte, mas quando ela foi para cima, decidi colocar um stop embaixo dela, stop completo. Então aí era um stop de 360 pontos, muito favorável, mas já a barra 12 falando embaixo barra 13 falando embaixo da barra 12, deixando compradores preços, me deixava muito tranquilo. Ela fechou dentro do TTR, as linhas roxas, mas ainda assim, quando vier a testar a barra 12, ela me dá uma confiança de que vai ter compradores dentro do TTR. 14 foi, de fato, tentar ir para baixo e não conseguiu, né? No teste da barra 12 teve compradores, sem que a teoria está se confirmando. Isso que eu marco aí em amarelo, que é a barra 13, 14 e 15, são as barras de abertura de Bovespa. Eu faço para entender, ter uma ideia visual, se essas barras de alguma forma mudaram o que estava acontecendo até o momento, né? Subo um pouquinho meu stop abaixo da 14, porque entendo que já não deveria ter barras ali. Observa que no meio tem uma forte barra de reversão, um pouco climática, né? Então, embaixo dessa barra, para mim, era um swing de baixa. Então, corria o perigo de realmente a volatilidade da abertura de Bovespa me pegar e ir fazer um swing de baixa. Então, preferi moverlo, mas depois aí pensei, pô, aqui estão todas as emas, né? Então, pode vir aqui embaixo, falhar e voltar a subir, né? Nesse tipo de situações, o que a gente vê aqui, nesse caixote, e minha teoria de caixote é o seguinte: todo que é fechamento fora do caixote vai dar o sinal de para onde o mercado vai, né? Então, para mim, assim, essa 15 fechou acima dessa barra aqui. Essa 15 normalmente compra. Eu estava comprado, então está comprado alto até. Então eu não comprei mais, mas eventualmente, se eu não tivesse comprado aqui com esse lote, eu compraria mais no close da barra 15. Ontem fiz um trade similar a esse, né? Então é um trade aqui de rompimento, basicamente, mas eu já estava posicionado a partir da barra 1, então esse trade de rompimento acontece. Então, uma dica que eu dou: façam esses caixotes nos fechamentos quando tiver um TTR como esse aqui, e qualquer barra que feche fora do TTR é o início de um rompimento desse TTR, um sinal, vale a pena apostar nesse sentido, né? Nesse sentido desse fechamento. Tá? Por aí tem outros exemplos no dia bem interessantes. 3 TTR, os três aconteceram do mesmo jeito, e as barras que fecharam fora deram início a algumas outras pernas de rompimento. Essa barra não tem dúvida que é um rompimento, obviamente, mas uma barra muito grande. Quando aconteceu a barra, comentava com os colegas, realmente eu vou sair nela, parte dela, porque é muito grande, então tenho muito mais a perder do que ganhar com essa barra ali. Então coloquei
a primeira saída ali, e meu médio ficou baixo, né? Da mínima do dia, inclusive lá, né? Bem baixo. E aí, obviamente que fiz o perna 1, perna 2, que está aqui, né? Perna 1, perna 2, a projeção, coloquei aí o alvo, né? Então, a partir desse alvo, estaria saindo total do trade, né? Basicamente, essa era a minha ideia desse trade no que eu fiz a começo do dia. Então, leg 1, leg 1. Então, já tinha a referência clara, então leg 1, leg 1. Desse set da boa continuidade, a gente vê aqui nos 60 minutos leg 1, primeiro o canal, essa barra número 2 nos 60 minutos está fechando acima da LTB dos 60 minutos e obviamente está testando um ponto de rompimento anterior. Não? Esse é um bom ponto para realização de lucro nos 60 minutos. A gente observa uma boa primeira barra, né, com retração, perna 1, perna 2, nos levaria à máxima do ano 2023. Né? Então, bom alvo para longo, mas para o curto não era um alvo apropriado. Achava que o swing anterior na barra 7, esse o swing anterior da resistência majoritária anterior, seria interessante. Um outro detalhe, do ponto de vista de padrões gráficos que a gente observa aqui, é claramente um ombro, cabeça, ombro invertido, né, com o neckline embaixo, bem simétrico. Então, realmente esperar um rompimento desse neckline aqui em cima e buscar essa barra 7 me pareceu algo bem plausível para o dia de hoje, né? Então, é importante a gente ter os alvos claros, né? Para poder a gente fazer melhores gerenciamento dos trades. Observe como a barra essa 2 de uns 60 minutos, ela fica quicando na máxima dela, né? Bom, a barra 18 e deu continuidade, 19 testou a máxima do dia anterior, onde obviamente a gente espera realização de lucro, é uma resistência muito importante. Leg 1, Leg 2 foi alcançado, então a partir dali qualquer trade, qualquer saída ali era interessante. Deixei a 19 e na 20, quando chegou perto do Leg 1, Leg 2 no alvo, eu decidi encerrar o trade com 1.220 pontos, se não me engano. Um trade espetacular, 1.245 pontos ali nesse trade. Então, esse foi o meu primeiro trade que realmente fez o dia. Depois saí, por que é importante isso aí? Porque você pode depois reentrar, né? Então eu saí na barra 20, segurei, coloquei no bolso o dinheiro e entrei acima da mesma barra, pensando no rompimento, né? Então, acima dessa 20 é o rompimento da máxima do dia anterior e por quanto a gente espera aceleração a partir desse rompimento, né? Então, como está alto, nem poderia falhar, aí mesmo entrei com o lote mínimo também, buscando seus salvos lá em cima, né? Então, 121.240 era um alvo de 60 minutos, né? Esse alvo não foi alcançado o dia de hoje, bem interessante, mas ficou perto, né? Digamos que testou. Esse alvo a gente viu no recap do dia de hoje. Barra 21, excelente follow through, excelente barra. Melhor barra do que isso, com mais de 60% do corpo fora do ponto de rompimento. Espetacular, assim que esperava 22, uma boa barra também para dar follow through e continuidade a 20 e 21. Né? Então a 19
acima da 19 foi um bom rompimento. A gente observa a pressão que tem a 22, tentou deixou o microgap, digamos, a máxima da 19 sem testar ela. Então deixou o microgap de swing e microgap de bar com 21. Então, excelente follow through, melhor do pensado, inclusive, porque às vezes quando você tenta ter um rompimento da máxima do dia anterior, você espera um breakout pullback, não, no ponto de rompimento. Então não aconteceu. Essas barras ali são as barras de abertura de Nova York. Costumo colocar de azulzinho assim, de sinal 2021. Para mim são as barras de abertura. E o interessante ali é que a gente observa o comportamento delas, né? Elas só confirmaram a tendência de alta, a forte tendência de alta no Tai China nesse momento, né? Apenas a 20 foi embaixo perdão, apenas a 19 foi embaixo de barra. Então é um bom Tai China para a gente pensar que esse alvo lá dos 60 minutos poderia ser atingido, né? Perto dali estava o close, né, do swing majoritário, resistência majoritária nos 60 minutos, então também a gente poderia pensar que por aí poderia ter mais realização de lucro. Então, a 23, excelente barra, fechando quase que na máxima, continuidade, então está com muita pressão nesse momento, mas sem embargo está bem perto do 121. Então, a gente esperava que no 121 tivesse realização de lucro. A gente vê no M1 que ia chegar lá em forma de wedge. Então eu pensei em sair realmente perto dali. Se bem, coloquei minha saída no 120.995 para completar os 475 pontos. Então, em total, fiz 1.700 pontos em esses dois trades. Vocês veem aí a saída